Então, neste momento, passamos a palavra para Letícia de Jesus Caldo, que fará a palestra da noite. Muita paz. Hoje é o capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, e nós vamos explanar a mensagem, o maior mandamento. Aí eu vou fazer a leitura como sempre e assim, comentando algumas partes. O maior mandamento. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca dos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amarei o vosso próximo como a vós mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. São Mateus, capítulo 22, de 34 a 40. Então, Jesus, quando ele veio para nos trazer essa lei de amor. Porque o mundo estava precisando muito, porque naquela época, quando Jesus veio aqui, a lei que estava em pauta era a lei de Moisés, que era dente por dente, olho por olho. Embora possamos até criticar, porque era uma lei que o próprio Evangelho diz que quem matasse pela espada pereceria pela espada. É aquela questão: se um fez comigo ou com alguém meu, eu também vou fazer a mesma coisa. Mas aí Jesus, com toda a sabedoria, todo o amor que ele tinha para nos dar, que nos dá até hoje, aí ele veio implantar essa lei de amor, né? Para que assim o mundo se tornasse melhor. E vejamos então que mesmo com essa lei de amor, nós ainda pecamos muito nas nossas atitudes e nos nossos atos. E Jesus disse, quando ele foi questionado por esse doutor da lei, que o maior mandamento seria amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amar, até a palavra é bonita, mas não é tão fácil. Porque é fácil falar na palavra amar, mas colocar em prática, às vezes se torna difícil, porque compreender e lidar com o outro é uma dificuldade tamanha. E para amar, nós temos que deixar de lado muitas das coisas que nos é dita e que às vezes faz com que muitas pessoas fiquem assim chateadas e começam a dizer: eu não gosto de fulano porque fulano me trata dessa forma, e assim por diante, né? Mas que o certo é a gente ouvir, analisar e ver qual é a verdadeira postura que nós vamos ter diante do que nos é dito, que chega a nos causar chateação. Mas Deus, que é Pai, que trouxe o nosso maior e amado Jesus para que pudéssemos aprender com essa lei de amor, ele mostrou que amando ao próximo, estamos amando a ele. Porque se nós amarmos ao próximo, nós estamos amando a Deus, amando a Jesus. Como costumamos dizer, amando a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque sabemos que é uma só pessoa. E quando nós amamos o nosso próximo, nós amamos a Deus. É por isso que nós dizemos assim, que nós ainda não amamos da forma necessária para a nossa evolução. Mas aprendemos
a caminhar em busca desse amor. Porque quando nós deixamos de magoar aquele que mesmo tem nos magoado, nós já estamos indo no caminho do amor, né? Porque estamos fazendo todo jeito para não retribuir ao nosso irmão da mesma forma que ele nos tratou e que foi desagradável. E por isso é que Jesus diz que quando nós amamos a ele, amamos nosso próximo. Quando amamos o próximo, amamos a Jesus. E dando continuidade à leitura, ele disse: fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. Capítulo 7, versículo 12. Tratai todos os homens da mesma forma que quereis que eles vos tratem. São Lucas, capítulo 6, versículo 31. Então, o que é que ele quer dizer? É aquilo que nós sempre comentamos. O que nós não queremos para nós não damos ao outro. Porque assim, se eu gosto de Daci e quero que ela me trate bem, eu tenho que tratar ela bem. Eu estou citando ela como exemplo, mas se estende a todos os outros. Porque se eu não quero ser tratada mal, por que eu vou tratar ela mal? Tem atitudes que nós temos que pensar, como dizem na linguagem popular, 2 vezes para depois nós nos colocarmos ou tomar uma atitude a respeito daquilo que às vezes não nos agrada, mas talvez não seja o momento certo de tomarmos a atitude. Então é melhor analisarmos, que é aquilo que nós chamamos de dar o tempo, é analisar e ver qual o momento certo que nós tomamos a decisão. E eu costumo dizer assim, às vezes, eu acredito que nós somos tentados a ter determinadas atitudes que não agradam o nosso próximo, que não agrada aquele que está do nosso lado. E nós acabamos por fazer, e quando a gente vai analisar, nós acabamos por magoar aquele que talvez fez tudo para que essa situação não chegasse a esse ponto. Mas as pessoas dizem assim, o que está feito, o que é que vai fazer? Temos o que fazer. Nós temos que nos corrigir, nós temos que nos desculpar, porque também a desculpa já faz parte de entender o que é pedir perdão e o que é, que às vezes nós não temos tanta humildade para chegar, fulano, me perdoe, mas nós já temos consciência de pedir desculpas, porque desculpas também faz parte da educação. E nós devemos ser educados para com o outro, para que daí sejamos conscientes para saber o momento certo de pedir o perdão, perdoar para que sejamos perdoados. Né? E assim, continuando a leitura, aí diz, o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. E tendo começado a fazê-lo, se lhe apresentou um deles que ele devia 10.000 talentos. Mas, como ele não tinha meio de lhes restituir, seu senhor recomendou que vendesse a ele sua mulher, seus filhos e tudo que ele tinha para satisfazer a sua dívida. Isso é o senhor dele, quer dizer, no caso, o senhor, o povo dizia que era o patrão, né? A pessoa que estava além das nossas condições. E aí, ele ficou desesperado, porque ele não tinha condições de pagar esse dinheiro, e também ele não queria fazer esse tipo de negociação com a mulher e com os filhos. O que foi que ele fez?
Ele, para que ele fosse perdoado essa dívida, assim, dando tempo melhor para que ele pudesse arrumar um meio de pagar, aí disse que ele caiu aos pés do Senhor e suplicou para que ele desse assim um tempo, tivesse paciência. Aí ele disse: Senhor, tenha um pouco de paciência, que eu lhes restituirei o total. Então, o Senhor desse servidor, tocado de compaixão, o deixou ir e remiu-lhe a dívida. Veja só que mesmo que ele fez essa proposta, dele vender até a pessoa da família dele para que a dívida fosse restituída, mas nesse momento o coração dele foi tocado quando foi feitas as súplicas. E aí ele tomou atitude diferente, reconhecendo, e aí que ele remiu-lhe a dívida, né? Até perdoando de uma certa forma, e deixou que ele seguisse adiante. Mas vejamos só qual foi a atitude que ele teve. Depois que ele foi testado por aquilo que ele realmente tinha que restituir e foi beneficiado, vejamos só qual foi a atitude que ele tomou. Mas esse servidor, mal tendo saído e encontrado um dos seus companheiros, que ele devia 100 dinheiros, tomou-lhe pela garganta, quase sufocando-o, e dizendo-lhe: restitui-me o que me deves. E seu companheiro, lançando-se-lhe aos pés, suplicou-lhe, dizendo: tenha um pouco de paciência, e eu vos restituirei o total. Mas ele não quis escutá-lo. E se indo, fê-lo colocar na prisão, para nela o ter, até que ele restituísse o que devia. Vejamos só o que é que nós fazemos quando a coisa está em nossa pele, como as pessoas costumam dizer. Quando é com o outro, é muito fácil da gente dar opiniões, até nos achamos assim dignos de dizer que a pessoa deve fazer isso, porque se tentar fazer desse lado não vai ser bom e tal, mas quando chega até a gente, a questão muda de figura. Foi o que aconteceu. Ele foi perdoado pelo seu Senhor, mas de imediato não deu nem um tempo. Assim que encontrou alguém que tinha uma dívida com ele, ele fez esse estardalhaço todo e colocou na prisão para que ele tivesse a restituição da dívida dele. Ele não quis saber de nada, mas ele quis ser perdoado. Então, ele não agiu no ensinamento de Jesus. Ele não pensou no outro da forma assim, que aquilo que fazia mal a ele ia fazer também aquele companheiro dele que estava com a dívida. Se não foi bom, quando ele foi convidado a vender as fazer das pessoas da família para que pudesse pagar a dívida, ele achou ruim. Mas ele quis forçar que a dívida que tinha para com ele fosse paga. Então, assim, é assim que nós deveremos agir. Nós, na verdade, estamos olhando o nosso próximo como a nós mesmos, nós estamos olhando para nós estamos olhando para as nossas necessidades. Quando eu me refiro a nós, eu estou me referindo à questão que está sendo comentada da leitura do Evangelho, mas que nós temos essas atitudes também. Eu não estou dizendo todos, mas muitos de nós, às vezes, agimos dessa forma. Achamos que tudo para nós tem que ser facilitado, mas que para o outro tem que ser de qualquer jeito. Então, onde é que está a lei de amor? Onde é que está o nosso olhar que o nosso próximo tem que ser respeitado assim como nós queremos ser respeitados? Assim como nós queremos ser olhados de uma forma ordeira, de uma forma respeitosa, para que o outro possa nos respeitar.
se nós agimos desse jeito, nós estamos deixando o outro de lado e pensando só em nós. Então, mas sempre que nós temos determinada atitude, do nosso lado tem pessoas com outro olhar. Foi o que aconteceu, né? Quando ele fez tudo isso, com a pessoa que tinha dívida com ele, aqueles outros companheiros que estavam do lado tomou uma decisão, né? Então, o que foi que ele fez, os companheiros dele fez? Procurou o Senhor que tinha perdoado ele, dado a oportunidade a ele, mostrado a forma de agir e contou de que jeito ele tinha agido com o companheiro que tinha dívida com ele. Aí, o que foi que ele ouviu? Então, o Senhor dele disse: mau servidor, eu vos isentei de tudo que me deveis. Por que me pediste isso? Não seria preciso, pois, que tivesse piedade do vosso companheiro, como tive piedade de vós? E o Senhor, encolerizado, o entregou às mãos do carrasco, até que pagasse tudo que ele devia. Por quê? Ele teve essa atitude? Para que ele compreendesse que, assim como ele teve necessidade, o companheiro dele também teve. Ele foi perdoado, ele teve uma oportunidade na vida, então ele também deveria ter dado oportunidade ao outro, e não ter usado de má fé. Por isso que ele foi visto como um mau servidor, porque ele agiu de uma forma, de uma pessoa mau, de uma pessoa ruim, e nós não devemos ser assim. Eu tive uma colega de trabalho, ela estava em um projeto, e esse projeto que ela estava paga bem pouco, e ela prestava serviço, assim, 2 dias numa escola, 2 dias em outra escola. E aí sempre eu dizia a ela: ô fulano, tu não quer planejar para dar aula? É bom para você, desde quando você quer seguir o caminho de professor, eu acho melhor você fazer isso, porque se você não fizer, você não vai se adaptar quando você tiver a oportunidade de passar em um concurso ou até de ter um contrato nas mãos. E ela sempre dava desculpa e tal. E passou. Quando foi agora no final do ano, a diretora da escola pediu a ela que queria todos os planejamentos dos dias que ela prestou serviço na escola. Aí ela não me pediu, porque tinha ela e uma outra auxiliar. Ela era de um projeto e eu tinha um auxiliar. Aí ela foi pedir essa auxiliar, depois pediu outra pessoa e não deram a ela. Disseram que não ia dar, porque ela esteve lá o tempo todo, que todo mundo convidou para que ela pudesse fazer os planos de aula e ela não fez. Aí quando foi um dia de manhã, ela ligou para mim. Aí me pediu se eu tinha alguns planos de aula para dar para ela e tal. Aí eu disse, na primeira atitude, eu disse a ela, não tenho não tenho os planos de aula não. Ela perguntou, nem os assuntos você não tem? Eu disse, não. Mas sabe que eu não consegui ficar em paz. Aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Eu digo, poxa, mas eu disse à menina que eu não tinha os planos de aula nem o assunto. Aí eu voltei, eu estava deitada ainda, mas com aquele negócio do pensamento, era assim, umas 5h30 da manhã. Aí eu levantei, peguei o caderno que estava os planos de aula, fiz umas fotos do assunto todo e voltei e encaminhei para ela. Porque eu achava assim, se ela estava naquele projeto, porque mesmo pouco servia para ela. E eu não tinha nada a ver, porque os outros não deram. E que ela não fez a parte dela, porque ela não quis. Mas não é porque ela não fez a parte dela, que eu não iria fazer a minha. Aí depois eu perguntei, mandei uma mensagem para ela, e perguntei a ela, você viu, fulano? Ela falou assim, mas você viu tanto, eu vou conseguir fazer meus planos de aula para dar. Então, mas no primeiro momento, eu tive o pensamento de não dar. Mas logo em seguida, eu analisei que não era dessa forma.
que ela pediu porque ela precisava. E se eu tinha, não era nada demais estar passando para ela, porque também poderia ser uma necessidade minha. Então, é assim, às vezes que a gente, às vezes não, é assim que nós temos que agir. Mesmo tendo um momento que nós não somos assim, tão corretos a vida inteira em tudo. Somos honestos, sim. Mas não temos assim, essa consciência a vida toda de estar. Eu vou fazer porque eu queria que fizesse comigo. Eu vou fazer isso. Até momentos que nós pensamos diferente, como eu pensei no momento. Mas logo após, eu tive consciência que eu não tinha agido da forma correta. E aí eu fiz minha parte. Então, é o que o servidor deveria ter feito quando o amigo dele pediu que ele desse um tempo para que a dívida fosse restituída. Né? Então, aqui continuando, amar o próximo com a si mesmo é fazer para o outro o que quereríamos que fosse feito por nós. Né? E o nosso Pai que está no céu, ele trará para nós, assim, a oportunidade de perdoar, mas perdoar do fundo do coração, de sermos coerentes com o outro, né? Porque tem muitas das coisas que nós falamos, mas nós não praticamos. É aquela questão de lábios ou de consciência, de coração. Porque a nossa consciência e o nosso coração é uma coisa que está ali no dia a dia, juntamente, nos dando a oportunidade de mudanças, nos dando a oportunidade de sermos melhores. Né? E aí, é assim que nosso Pai, que Deus nos tratará quando não perdoar do fundo do coração ao nosso irmão as faltas que tiverem cometido, ou que nós tenhamos cometido com ele. Porque quem quer receber algo em troca, tem que dar algo em troca. Porque todos nós temos a oportunidade de evoluir. Deus dá oportunidade a todo mundo. Agora, cada um de acordo com o que merece. Mas, na questão de servir, Deus nos ensinou e deixou bem claro que servir é para que sejamos servidos. Né? Nós estamos, não é troca, não. Mas, com certeza, se nós fazemos o bem, nós vamos também encontrar alguém que nos faça o bem. Não precisa a gente fazer no pensamento que alguém vai nos fazer o bem, não. Porque quando nós fazemos pensando assim, nós já cobramos aquilo que nós fizemos. Mas nós vamos deixar que as pessoas tenham atitudes próprias, que elas mesmas saibam o que devem fazer e o que não devem, o que é certo, o que é errado. Porque nós temos um pensamento sã, que somos seres perfeitos. Aí, quando eu digo perfeito, eu estou falando de perfeição de pensamento, de corpo, porque nós temos, assim, um corpo perfeito, nós falamos, nós raciocinamos. Quantas pessoas tem aí que não falam, não caminham, não tem nem condição de ter um raciocínio correto? Essas pessoas não sabem o que fazem. Mas nós sabemos. É só termos a consciência. É aquela questão que o povo diz assim, que quando deita no travesseiro, dorme tranquilo. Mas isso está se referindo à consciência. Porque quando nós temos a consciência de que nós fizemos o bem, quando eu falo bem, que nós agimos correto, que é daquela forma que nós agimos, que deveríamos realmente ter feito, a gente fica tranquilo. A gente não vai ficar com aquela preocupação como eu fiquei no momento, pensando assim, poxa, eu deveria ter dado o planejamento à menina. Tanto que eu tomei a atitude de imediato
de enviar para ela, né? Então, não tem coisa melhor na vida do que nós termos nossa consciência tranquila. Não importa o que o outro pensa ou deixa de pensar. Nós somos seres individuais e cada um tem o direito de buscar aquilo que vai fazer com que nós possamos crescer espiritualmente. Eu digo assim, não só espiritualmente, moral e espiritualmente, porque quando nós crescemos moralmente, também vai auxiliar a nossa parte espiritual. Porque o caminho do bem só nos traz, como dizem as pessoas, só nos traz graças, só nos traz coisas boas, né? Quando nós estamos nesse caminho. E a doutrina espírita, a todo momento, está nos dando oportunidade, está nos ensinando. É assim, eu não vou ser Adalberto, eu não vou ser igual a Alberto, eu não vou ser igual a Daci, nem igual a nenhum de vocês. Eu vou ser diferente. Porque nós somos individuais. Apesar de sermos feitos da mesma massa, nós somos seres individuais. Então, assim, mas nós temos um Pai que é único e é Ele que nos ensina o caminho. Ele que nos mostra a melhor forma de caminhar. E a doutrina espírita tem assim, estado do nosso lado o tempo inteiro, nos mostrando, em qualquer que seja o ensinamento no livro dos Espíritos, em qualquer livro que faz parte da doutrina no nosso dia a dia, nós estamos aprendendo. E como nós também aprendemos com o outro. Nós aprendemos com o outro. A cada dia, eu aprendo com cada um de vocês, né? Às vezes, a gente tem até determinadas atitudes a tomar, mas vendo algum exemplo do outro, aquele exemplo bom, a gente diz, poxa, eu não devo agir assim, porque é tão bom e é bonita a forma que fulano age. Agir sem prejudicar, nem a nós e nem ao outro. Mas eu vou aqui continuar a leitura. Amar o próximo como a si mesmo, fazer para os outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a mais completa expressão da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter guia mais seguro a esse respeito que tomando por medida do que se deve fazer para os outros, o que se deseja para si, com o qual direito se exigiria do semelhante, mas de bons procedimentos, de indulgência, de benevolência e de devotamento, de que os tem para com eles. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo, quando os homens as tomarem por norma de sua conduta, por base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais nem ódios, nem dissensões, mas união, concórdia e benevolência mútua. É para isso que nós estamos caminhando, porque assim, nós estamos ainda em um mundo de provas e expiações, mas nós estamos caminhando para um mundo de regeneração. E quando chega esse momento, tudo que eu acabei de ler aqui, que não vai haver mais discórdia, não vai haver mais diferenças entre as nossas atitudes para com o outro, porque já vai ser outro momento em nossas vidas, né? Não vai ter mais ódio, não vai ter mais ambição, nós não vamos querer aquilo que não nos pertence porque é do outro, nós não vamos querer imitar o outro, o que o outro faz, porque nós também temos condições de fazer. E aí o mundo vai ser uma maravilha. Não vai ter mais ciúmes,
não vai ter inveja, nada disso vai existir quando nós estivermos nesse mundo de regeneração. E aí, na verdade, o que é que vem? A verdadeira fraternidade. Nós vamos ser fraternos, um com o outro, né? E o que vai reinar é a paz, é a justiça. E aí, muitos daqueles que não entenderam que o que não serve para a gente não serve para o outro, eles não vão estar fazendo parte desse mundo de regeneração. Eles vão estar fazendo parte ainda daquilo que os cabe. Porque, assim, nós aprendemos com o Evangelho que na casa do Pai há várias moradas. Mas, porque poderia ser uma só morada, mas há várias moradas, porque cada um de nós vamos estar fazendo parte daquilo que nos cabe, daquela morada que nos apetece. Porque, se não aprendermos, como diz o Evangelho, que nós vamos estar por aqui até no momento que nós pagarmos até o último centavo, até no momento que nós trabalharmos tudo aquilo que em outras existências nós deixamos ainda a desejar. É por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui só porque somos bonzinhos. Nós estamos aqui porque nós precisamos aprender. Nós precisamos nos modificar. Nós precisamos ter um olhar mais de amor e não de compaixão pelo outro. Nós precisamos olhar o outro como a nós mesmos. Nós precisamos ver assim, se eu preciso de algo, o outro também, né? Então, eu vendo outro livro aqui, o Evangelho segundo Mateus, comentando e explicando, aí tem mais algumas coisas, acho que ainda dá tempo. Quando achar, Alberto, pode sinalizar, certo? Se achar assim que está indo a mais, pode sinalizar que eu não vou me importar com isso. Mas eu vou falar assim, alguma coisa aqui ainda que eu vi, porque nós ainda estamos 8h37, ainda vai dar muito tempo, para que vocês tenham oportunidades também de falar. Então, aqui nesse livro tem assim, para que nos melhoremos, devemos melhorar o nosso próximo. Para melhorar o nosso próximo, nós precisamos nos melhorar. Porque se nós não darmos bons exemplos, então como é que nós vamos cobrar bom exemplo do outro? Se nós não estamos oferecendo nada que vai fazer com que o outro tenha outras atitudes diante de nós. Então, diz assim, o Cristo bem sabia que a dádiva maior é o amor. Quando dissera, ama tanto quanto possas. Né? É a mesma aquela questão, que o perdão não tem limites. Né? Perdoar tantas vezes que for necessário. Então, Cristo também diz, ama tanto quanto possas. Não tem limites para amar. Se é uma lei, nós queremos viver essa lei de amor, nós temos que aprender a amar e amar sem distinção. Né? Que nós possamos ter um amor universal, amando o outro, sem pedir nada também em troca, mas amando. Foi isso que Jesus nos ensinou. Aí diz mais, ocorre que para nós, muitas vezes, é difícil expressar a qualidade do amor. Distribuímos amor quando amamos nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, e quando vemos que diante de nós, aquelas criaturas que adquirem provações difíceis, trazendo a enfermidade dentro do seu espírito, aí nós sabemos que não, nós não só amamos a pai e mãe, filho, não é esse amor que nós devemos ter, porque o próprio Jesus deu exemplo. Quando disseram a ele que do lado de fora estava à espera dele o pai, a mãe e os irmãos. Aí ele perguntou, quem é meu pai? Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Porque o que é que ele quis dizer?
ele deixou bem claro que todos aqueles que fazem a vontade dele, que todos aqueles que estão com ele, também é família. E assim somos nós. Nós também somos uma família. Todos nós devemos amar um ao outro, respeitando, embora não é fácil, viu? Porque tem momentos que as pessoas fazem uma coisa tão difícil, têm uma atitude tão ruim com a gente, que aí dificulta um pouco. Mas a gente volta ao Evangelho e busca os ensinamentos de Jesus, que ele nos diz que nós devemos amar tanto quanto possamos amar. Né? E porque assim, quando eu falei assim que as pessoas nos fazem coisas que nos desagradam, é a questão que Jesus diz, amar os vossos inimigos. E amar o amigo não é tão fácil. Aí me diga amar o inimigo. É para todo mundo. É todo mundo que tem condição de perdoar determinadas coisas. Eu já nem vou direto ao perdão. É de não retribuir ao outro aquilo que o outro fez com a gente. Não é todo mundo, não. É aquela questão de quando apanhar numa face, oferecer a outra. E ninguém está mandando que as pessoas batam de um lado do nosso rosto e dê o outro. A questão de apanhar numa face e oferecer a outra, também é aquela questão que nós não devemos fazer o outro, o mal que o outro nos fez. Nós não devemos retribuir com a mesma moeda. Porque ele fez, mas nós não deveremos ter essa atitude. Nós vamos mostrar a ele que agindo de uma forma mais passiva, uma forma branda, vai ser melhor, tanto para a gente, como para aquele que foi desagradável em relação a nós. Porque se nós tivermos a mesma atitude, isso pode causar assim, vários danos. E com esses danos, pode nos levar a caminhos que nós não gostaríamos de trilharmos. Então, é por isso que Jesus tem nos ensinado bastante, tem nos dado essa oportunidade. E eu digo todo dia, a doutrina dos espíritos também tem, assim, nos mostrado o caminho que nós devemos seguir. Porque é assim, não é muito difícil entender. Um dia eu falei isso. Acho que até Cláudia, ela fez um comentário. Não é difícil entender. Mas, às vezes, a dificuldade está no praticar. Nós entendemos. O que o Evangelho nos diz, nós entendemos. O Evangelho fala de amor, o Evangelho nos ensina a perdoar, a sermos caridosos com o outro. É aquela questão, alguém contou uma história uma vez na Bíblia, que um homem foi aprender a ler a Bíblia, mas ele disse que ele ficou lendo a Bíblia o tempo todo. Acho que foi Adalberto até que contou essa história, foi Juju. E aí disse que o homem disse que ele leu a Bíblia várias vezes, e tudo que ele leu na Bíblia só falava de amor, do início até o final. O Evangelho não é diferente. E o Evangelho esclarece mais, porque a Bíblia tem que ter, às vezes, muita compreensão em muitas passagens para que possa entender. E o Evangelho é claro. Ele deixa claro a questão do nosso crescimento espiritual. Ele nos mostra que nós somos matéria, mas que nós estamos matéria, mas que nós somos espíritos. Ele mostra que devemos amar, que devemos perdoar, sermos caridosos, que nós não devemos agir com o nosso próximo. Quando ele age com atitude maldosa, como ele agiu, nós não temos que tomar essa atitude que ele tomou, né? Que nós temos que seguir o caminho de nos modificar, de nos melhorar. E é essa busca que nós estamos, eu acredito que todo mundo que está na doutrina espírita, estudando a doutrina dos espíritos, é porque quer essa mudança.
Eu não acredito que ninguém vai estar sentado observando os mandamentos que vêm a partir do Evangelho para procurar brincadeira. Nós todos que estamos aqui estamos para aprender realmente, praticar. É isso que nós queremos. Nós deixamos de fazer outras coisas, de estar batendo papo, de estar assistindo televisão, porque nós sabemos que aqui nós vamos aprender para o nosso futuro. E o nosso futuro é a vida espiritual. Esse que é o nosso futuro. Então, não tem muitas dúvidas. E para finalizar, para que vocês possam falar, tem muita coisa ainda a dizer, né? Mas eu vou deixar a oportunidade para que vocês falem. Então, aqui no final, aí ele diz assim, que o amor é o maior mandamento. É o amor que faz evoluir, é o amor que coloca-nos perto de Deus, mas compreendes porque o orgulho não deixa vê-lo. Às vezes, a gente não vê que o amor é a essência maior que nós deveremos ter, porque o orgulho não deixa. E o orgulho é uma doença. O orgulhoso só pensa em si. O orgulhoso sempre está certo. O orgulhoso não vê o lado do outro. E aí, deixa de ver esses ensinamentos, né? Que Jesus tem nos ensinado a cada dia e a cada momento. Aí ele diz, quanta pena tenho de ti, pois quantas vezes terás de limitar pelas encarnações, mais rápido. E ouço o que ele diz, ame, ame, ame tanto que possa amar. Triste é o ser que pensa no orgulho e que possa levar a algum lugar o que o ódio possa entender as suas necessidades. Então, assim, a oportunidade é dada, Deus está nos mostrando toda hora, mas aquele que está sempre pensando no ódio, aquele que se deixa levar pelo orgulho, aquele que não compreende a essência do amor, porque assim, é o amor no sentido universal, não é o amor no sentido, as pessoas dizem assim, no sentido vulgar, mas eu não vejo muito essa colocação, não. Porque quando um casal diz que ama o outro, eu não acho que é uma vulgaridade. Eu acho que é um sentimento. Eu penso desse jeito. Então, assim, mas o amor verdadeiro é aquele amor universal. É o amor que você ama sem pedir nada em troca. É que você ama o pequeno, o grande, o pobre, o rico, seja ele quem for, mas você ama. Ama como? De forma que você não, perdoa, que você desculpa, que você não faz maldade com o outro. Isso é amor. Amar é perdoar. Amar é ser caridoso. E amar é buscar viver os mandamentos de Jesus, dentro da essência de tudo que ele tem nos ensinado. Pois é isso. O mandamento de Jesus é muito importante para a gente alicerçar, fazer as nossas bases, entender esse roteiro de vida que todos nós temos aqui na Terra, pois já sabemos, como ele mesmo diz, que a felicidade não é deste mundo, e que é aqui neste mundo que começa a se fazer a felicidade. Então ele deixou esse mandamento para que todos nós possamos buscar essa força interior e procurar superar todos esses obstáculos que encontramos no caminho
buscando esse mandamento maravilhoso que é o amor ao próximo, o amor a Deus. Porque quem ama a Deus ama o próximo, quem ama o próximo ama a Deus. Então é essa luz para que a gente possa ter essa felicidade que tanto buscamos aqui na Terra. É isso aí. Mas pode ficar à vontade, viu, gente? Todo mundo pode falar, pode perguntar. Dona Darcy, Pedro. Eu não vejo todo mundo que está aí, não, viu, gente? Alberto, tem Rosiane e uma Marisa, né? Todo mundo, porque, na verdade, eu não vejo todo mundo que está assistindo. Mas qualquer que queira se colocar, pode se colocar. Eu queria falar, Letícia, é Marisa que está falando. Ok. É que eu fecho minha câmera por causa da minha internet. Mas, assim, que é muito, muito bom que você traz para a gente. Muito importante mesmo. E concordo quando você fala que a doutrina, ela explica, ela esmiuça mesmo, para que a gente possa levar tudo isso para a prática. Mas é um desafio, minha amiga. Não é fácil. Eu vivencio isso dentro da família. E o que eu queria complementar ou trazer assim é a questão que é como se algumas pessoas ainda trouxessem essa coisa de amar o próximo como a si mesmo, como se o próximo fosse só sua família, mas não a família como um todo, né? Aquela família, eu vejo isso dentro da minha família e isso me incomoda um pouco. Parece que a família que é grandona, que era bem unida quando minha avó era viva, agora assim, eu amo meu marido, meu filho, meu neto, sabe? Dentro de uma família maior, eu vejo as ilhas, sabe? Um pouco assim, de às vezes até tem uma condição de ajudar o outro, de uma bobagem às vezes. E isso estava me incomodando um pouco, mas agora eu estou me trabalhando para fazer a minha parte. Mas ainda tem muito isso, da gente ficar, eu amar o próximo com a si mesmo, mas não o próximo, o estranho que está lá fora, mas só o próximo ali, aquela família pequena, não traz nem para a família maior. Só eu queria complementar isso. Obrigada. Mas o próximo não é só nossa família, não pode ser. Porque Deus não iria colocar a gente no mundo para amar só aquele que nasceu, a família consanguínea. Né? Concordo. Jamais. Quando ele veio trazer uma lei, ele veio trazer para todos. Mas é difícil, é assim mesmo. Mas nós vamos aprendendo. Nós não vamos mudar de uma hora para outra, mas vamos compreendendo e já estamos compreendendo muita coisa. Ô Letícia e todos, é lindo tudo que você explicou aí, é muito lindo. Eu tiro uma parte, assim, como o próprio exemplo. Eu trabalhei num lugar, o hospital, que é um lugar de muita dor, de muito sofrimento, que as pessoas mais precisam do seu irmão, é ali naquele lugar. Todos os lugares a gente precisa, mas principalmente ali no hospital. Aí eu trabalhava ali, mas eu trabalhava desde quando eu comecei a trabalhar. Deus me deu tanta força, me deu sabedoria naqueles trabalhos, me deu inteligência e muito amor por tudo que eu fazia ali. E procurar fazer certo, procurar da melhor maneira, porque eu sabia que o certo era fazer o certo. Jamais imaginei que um dia aquelas pessoas que eu cuidei ali, cada vez que eu encontro hoje, no passar das décadas, que eu encontro hoje, são tão agradecidos quanto o amor gera amor, são tão agradecidas quando me vê, Dona Darcy, a senhora lembra, tal, outro, várias pessoas, quando estava fazendo caminhada lá na beira da lagoa, quando vou na rua, Pedro aí que sabe,
cada pessoa que eu encontro, a gente vê aquele olhar de agradecimento, aquela coisa. Jamais imaginei que aquilo que um dia eu fiz, porque o certo era fazer o certo, jamais imaginei que as pessoas estavam observando e estavam tão agradecidas. E também jamais esperei reconhecimento de ninguém. Fazia porque, como já disse, o certo era fazer o certo. Fazia por amor. Cada vez que eu vi um paciente ali no leito, para mim é como se eu estivesse vendo o meu pai, o meu filho, a minha mãe, o meu esposo, ou qualquer pessoa minha. E graças a Deus, meu pai, só tenho que agradecer a Deus hoje. Como vocês disseram, o amor gera amor. Isso mesmo. Como o Daci relatou aí, né? Quem sempre faz a coisa com bondade, né? Com amor, com carinho, sempre é retribuído, né? Sempre é retribuído com amor. Amor só gera amor, né? Amor só gera amor. Quem mais? Silenciaram. Boa noite. Boa noite. Ora, Tudo bem? Tudo Pode bem. estar falando? Pode falar, Genoa. Depois eu falo. Minha irmã, permita aí vocês todos, eu estar com a câmera desligada, que está oscilando muito essa internet, e aí, com ela desligada, ela fica mais firme. Eu queria entender, eu já cheguei também atrasado, que eu estava fazendo trabalho ao centro lá de Glailma, né, lá de Maragogi. E a minha dúvida, Letícia, quer dizer, creio que todos nós, né? A nossa dúvida ainda é muito grande a respeito de amor. Quando a gente pega as obras de Joana de Ângeles e já começa a estudar essas obras, ela tem uma frase no seu livro Autoconhecimento, onde ela diz o seguinte, que o amor é um grande bem a conquistar. Quando Joana de Ângeles afirma isso, a gente percebe que nós ainda, nesse planeta de prova e expiação, não amamos. Ou quer dizer, poderemos amar, mas ainda não nutrimos o sentimento do amor. Porque como o amor é sentimento, é uma coisa muito rara. Está lá no Evangelho. Mas amar é mais fácil a partir do princípio, como a irmã Rosália disse, vamos respeitar o outro. Porque se a gente não ama no afeto, no gostar, a gente vai entender amor assim, eu gosto de Letícia, eu não gosto de Adalberto. Né? Então, se eu não gosto de um em detrimento do outro, eu não estou amando como deveria amar. Por isso que ela diz que é conquista. Aí, na sua opinião, Letícia, o que é que você, dessa visão, aplicaria dentro da sua opinião, porque você foi hoje a expositora, e falou dessa coisa, então eu gostaria de saber desse processo de transição que você colocou, que nós estamos passando, esse valioso recurso, será, na sua opinião, que nós estamos nos esforçando para adquirir, para conquistar, ou estamos nos empenhando por esse valioso instrumento e valioso sentimento do amor? Eu acho que sim. Nós estamos nos empenhando. A questão é como eu falei anteriormente, a questão é que nós somos seres individuais. E cada um, por não amar ainda em essência, ama do seu jeito. E tem até uma música que diz que os brutos também amam.
É a questão de cada pessoa amar do seu jeito. Só que o amor é a verdadeira essência. Colocado, seja em qual for o idioma, que eu não conheço vários, mas vai ser sempre amor. E nós estamos buscando vivenciar esse amor. Porque quando nós, como você bem falou, respeitamos, eu já tinha falado isso no início, quando nós respeitamos o outro, já é um caminho que está nos levando para nos ensinar a amar. Quando você respeita, o respeito é uma dádiva. Porque não adianta você fazer tudo que você pensa que está fazendo por alguém, mas você não está respeitando ele. Você não está respeitando o que ele faz. E aí? Mas eu disse anteriormente que eu creio que todos nós que estamos aqui, embora eu já vi muita gente, nesse pouco tempo que eu estou estudando a doutrina, já vi muita gente mais se afastar, mas creio porque não era o momento daquela pessoa. Mas eu acho que todos nós que estamos aqui estamos em busca de um dia realmente podermos vivenciar esse amor. Aí você colocou uma coisa interessante, cada um ama do seu jeito. Então, vamos dizer assim, então, eu amo Letícia, mas não amo Adalberto, não amo Alberto, não amo Pedro, não amo... Então, quer dizer, eu não estou vivenciando o amor dentro de uma plenitude. Não, porque eu estou fazendo escolha. Eu estou fazendo essa pessoa. Quando eu falei... Não é isso que eu estou querendo entender. Esse amor da forma como cada um ama, não resta a menor dúvida. Porque é o seguinte, tem fragmentos. Eu acredito que nós temos fragmentos desse sentimento, porque se eu gosto de um cachorro e trato um cachorro, às vezes, melhor do que um ser humano, um próximo meu, eu tô tendo um amor desorganizado ou não. Mas... Dentro da proposta evangélica, né? Eu acho que o amor é sempre amor. Sim, eu também sei, também acho. Né? Amor. Eu também acho. E a lei que vai ser implantada e que nós estamos em busca de compreender e em busca de praticar é a lei de amor. Não tem como fugir. Mas quando eu disse que cada um ama do seu jeito, porque eu não vou amar do jeito que Alberto ama. Porque o sentimento dele não é o meu. Eu não posso estar dentro da mente vendo o que tem no sentimento dele. Então, é essa referência que eu faço, cada um ama do seu jeito. Não é amar batendo, não é maltratar, que isso não é amar. Não é amor. Quem ama, respeita. Quem ama, compreende, na minha visão. Certo. E quem ama, busca fazer algo que venha agradar. Não é assim, Agenor? Eu penso assim. Não, é uma reflexão quando a gente estuda, por isso que eu digo, quando a gente estuda a Joana, essa reflexão. Então, quando ela diz que o amor ainda é um grande bem a conquistar. Então, acredito, ou eu estou equivocado, que ainda não conquistamos o amor. Tá segundo certo. Joana. Você está certo. É por isso que eu falei que nós ainda não temos um amor universal. Aquele amor que nós amamos a todos, nós ainda não praticamos. Você tá obrigado, minha querida. Na sua Uma colocação. boa noite. Por nada. Muito obrigado, boa noite a todos. Pois é. Ainda resumindo sobre o amor é uma coisa muito forte que ainda não desenvolvemos dentro de nós, porque esse sentimento é de pureza. E de pureza só Jesus e o Criador têm. Nós estamos a caminho. E um teste, no sentido que a gente possa provar que ama, é quando a gente é maltratado. Quando a gente recebe uma palavra amarga, a gente não devolve essa palavra como recebemos. A gente leva uma palavra voltada para o bem, voltada para evitar escândalo. É uma palavra para que a gente possa iluminar o outro,
Principalmente quando a gente está diante de uma pessoa alterada, se a gente tem uma maneira mais suave de aquela criatura. Então, aquela criatura que vem com aquela bravura, com aquele desespero, querendo, de qualquer maneira, afetar a nossa conduta, que a gente possa amenizar essa situação e assim, né, trabalhar melhor o nosso tempo. Então, é nesse sentido que é o verdadeiro amor. Nós ainda estamos um pouco distantes ainda desse sentido. Diferença. A ligação está entrando aqui agora, mas deixa eu terminar. Se for atender, eu vou sair da reunião. É meu irmão querendo falar alguma coisa, mas depois eu falo com ele. Então, o amor é isso, é pureza de sentimento e não estamos distantes. Mas estamos em busca, porque já melhoramos muito, porque, como você falou, o amor vulgar é o amor do mundo. Quer dizer, eu amo frango, eu amo cigano, na hora que ele nos atinge, deixa ele de lado. Não está mais. Então, isso não é amor. É nesse sentido, mais ou menos. Okay. Margarete quer falar, né, Margarete? Pode falar. Boa noite, gente. Boa noite. Esse é um tema, acho que é muito importante, né, na doutrina, esse entendimento do amor, mas que a gente vê o amor exatamente como um exercício, né, como você colocou, Letícia, como colocado por outras pessoas, porque, na verdade, ensinaram a gente que o amor, principalmente quando a gente pensa, né, nos filmes, seria o amor, aquele amor que você é capaz de morrer, matar, o amor incondicional, de grandes feitos, esse é o amor. Não, o amor são as pequenas atitudes, são os nossos pensamentos, é o nosso crescimento moral, que vai ter cada um no seu grau, né, de evolução, de compreensão. Quando a Genô colocou que realmente a gente não aprendeu a amar na essência, né, como a Adalberto colocou também, pura, mas que a gente busque isso. Né? Porque se a gente parar para pensar, a gente vive num mundo em que as pessoas não amam nem a si mesmo. Elas não gostam delas, elas não honram o seu corpo, né? Elas desdenham delas mesmas. A gente vê quantos micro-suicídios acontecem a todo instante. Né? As pessoas não cuidam da sua alimentação, do seu pensamento, né? Das suas atitudes. Quanto mais amar quantas depressões, né, minha irmã? Né? Quantas depressões. A família é um exercício. Oi? Sim. Estou dizendo quantas depressões a gente vê aí. É falta de amor, né? A si próprio. Sim, são vários fatores, né? Mas a gente está citando alguns. A gente está citando assim alguns, né? Porque quando Jesus diz, ame ao próximo como a si mesmo. Então, se você, como você colocou bem, a gente tem que amar nós para estender ao outro. Porque nós vamos servir de guia de modelo para o outro também, como Jesus fez conosco. Mas é isso, se a gente às vezes não gosta nem da gente mesmo, né? Nem ama a gente mesmo, como é que a gente vai amar o próximo? E aí que está o exercício difícil desse mundo de prova e expiação que a gente vive, é esse. Agora eu vejo assim, a prática do amor, ela é todo dia, né? São as pequenas atitudes. Eu acho que se a gente olhar na nossa vivência, por exemplo, nossos pais, né, os mais velhos, eles não tinham atitudes amorosas, eles não ficavam dizendo que amavam a gente, né? Às vezes até tinha algumas atitudes bruscas, mas a gente entende que muitas vezes aquelas atitudes eram uma forma também de amar, né? Às vezes a dificuldade, às vezes a fala que não é tão dócil e tudo mais, é a maneira que a pessoa entende como amar também. Então a gente também tem que entender esse processo do outro, o tempo do outro. Se determinadas coisas não cabem a gente, por exemplo, nossa primeira sociedade é a família, que seria o nosso primeiro exercício de amor, e às vezes é difícil você amar seu irmão, você amar alguém dentro de uma família num complexo de uma série de coisas, né? Alguém que tem atitudes ruins, você espera uma outra atitude, a ingratidão que a gente vive. Não é fácil, é um exercício difícil. A gente dizer assim, eu amo fulano incondicionalmente, está sendo hipócrita. Mas é um exercício. A partir do momento que eu vejo assim, pelo menos
Se eu não faço o bem que eu posso fazer, que eu não faço mal, eu já estou no caminho já de amar, né? De melhoramento. Então, o amor é esse exercício. Eu vejo essa lição de Jesus muito como isso, né? Como primeiro amor é esse trabalhar em mim, não de forma egoísta, mas também com as minhas pequenas atitudes, como Dona Darcy falou, do trabalho, a minha pequena atitude onde eu vou, a minha fala, o meu pensamento, como você colocou o exemplo aí da colega de trabalho que você pensou em não ajudar, mas você ajudou. Isso são microcápsulas de amor, né? E é essa a nossa missão aqui, não são coisas grandiosas. Isso é só os iluminados e com o tempo a gente pode desenvolver, né? Então, essa é o exercício do amor que eu vejo aqui no Evangelho o tempo todo. Tá bom, gente. Gratidão aí pela mensagem. Parabéns, Letícia, pela palestra. Obrigada, Margarete. Mas se tiver mais alguém, disse, não falou nada. Pode falar. Alberto queria falar. Alberto também falando. Eu passo minha palavra para Di. Se depois sobrar um tempo. Gente, eu estava sobre o amor, né? Assim, que é um sentimento que todos nós temos dentro de nós. Aliás, nós temos todos os sentimentos dentro de nós, né? Vai da gente colocar para fora. O amor, às vezes a pessoa pensa, né? Falar, eu te amo, eu te amo. Não, gente, amor é ação. Amor é você retribuir um bom dia, você retribuir um sorriso, ser gentil com as pessoas, mesmo não conhecendo as pessoas, tudo isso são gestos de amor. O amor não é só aquele, né, de familiar, aquelas pessoas que estão perto da gente. Amor é quando a gente vê tragédias, que a gente faz uma prece, faz uma oração. Isso é um gesto de amor, mas muitas vezes passamos despercebido, né, o amor, porque realmente amor não é um sentimento da Terra que a gente vive ele 24 horas. Aliás, né, na Terra nós nunca vivemos um sentimento 24 horas, né? Mas eu acredito assim que o amor ele abrange tantas coisas. E tem uma coisa também, muitas vezes por amor a gente parte, a gente deixa pessoas, deixa lugares. Por amor a gente faz isso, porque por amor a gente. Porque quando a gente tem que amar o próximo como a si mesmo, a gente tem que pensar primeiro na gente. Então eu acredito que o amor ele é muito, muito falado, né? E ele é praticado sim, mas muitas vezes nós nem percebemos, né? Naquele bom dia que a gente dá pro cachorro de manhã, né? Que a gente fala, oi, e dá o bom dia, dá o sorriso, falar, põe a ração. Isso também é gesto de amor. Mas a gente conta amor, né? A gente conta filhos, marido, esposa, essas coisas assim, sendo que no dia a dia a gente faz muitos gestos de amor, mesmo sem a gente perceber. Eu acho isso muito interessante. E uma das coisas que eu aprendi também, que às vezes por amor a gente parte, vai embora, às vezes deixa até assim de conversar com pessoas, mas independente que as nossas orações estão sempre para aquela pessoa. Porque muitas vezes, gesto de amor é deixar a pessoa aprender por si só. Eu vejo o amor assim. E é isso. Obrigada, Diz. Boa noite, pessoal. Eu queria aqui só acrescentar para a gente avaliar um pouquinho essa parábola que Jesus conta sobre do credor incompassivo. E é uma história simples, mas é de uma profundidade incrível, porque Jesus usa recursos de dívidas materiais para a gente fazer uma reflexão e ver as nossas dívidas morais que a gente tem, primeiro com o Pai, e segundo, com a humanidade e com as pessoas que nos cercam, porque se a gente for avaliar o quanto a gente não deve, pelo menos nessa encarnação, às pessoas que convivem com a gente, a nossa família, a dívida, gente, é incomensurável, não tem como pagar isso. Então, quantas pessoas nos fazem bem? Até um padeiro que está ali perdendo sua noite, trabalhando, ele inconscientemente, ele está fazendo um bem para a gente.
E de que forma nós estamos retribuindo, né? Então, essas dívidas morais que Jesus quer que a gente chegue a ela, ele usou um termo muito simples, de dívida material que eu devo a alguém, Deus nos perdoa e a gente cobra do semelhante. Então, a gente sempre está cobrando. Mas se a gente olhar, né, para o nosso passado, a gente vai ver que a gente deve, e deve muito. Então, a maior ingratidão que a gente tem, o maior ato de desamor que a gente tem é a ingratidão. E eu creio que esse é um dos exercícios para a gente chegar no verdadeiro amor, né? Retribuir o bem que as pessoas nos fazem. Então ainda está muito longe, porque o verdadeiro amor é quando a gente faz as coisas com total despretensão. Eu não quero nada em troca. Mas às vezes a gente usa o amor, né? As coisas que a gente faz, somente a palavra. Porque por trás tem ali algum sentimento, né? Que a gente faz com um certo apego, com um certo, vamos dizer assim, interesse. Né? Porque o amor, não, o amor você faz, você retribui essa gratidão à sociedade, às pessoas, esse amor que Jesus propõe, que a gente ainda está muito longe, de a gente ser grato por tudo e por todos, pela própria vida. E quem é a vida? É as pessoas que nos cercam. É nossa família, no nosso trabalho, o dia a dia as pessoas que estão na calçada andando ali. E a gente não despertou isso, né? E a gente ainda acha que a gente tem o direito de cobrar, né, aquilo que a gente nem dá. Então a reflexão que eu faço, essa parábola de Jesus, hoje eu dei uma relida aqui e vi a profundidade, né? Gente, ficou mudo. Então é isso. Obrigado pelo estudo de hoje. Muita paz para todos. Letícia, obrigado também, minha amiga, pelas suas reflexões. Eu que agradeço a todos vocês. Eu acho que disse, não está ouvindo a gente, não. Que ela colocou, gente, cadê vocês? Não foi? Deve ter ido da internet. Na certa. Mas é isso mesmo, velho. Porque, na verdade, se nós já estivéssemos amando, como é na questão que a gente comenta, o amor universal, nós não estaríamos mais em um mundo de prova e de expiações. Isso aí é nítido, né? Tanto você quanto todos que se colocaram aí na questão do amor, é assim, são várias vertentes para chegar ao amor. Porque se fosse tão fácil, não seria amor. Porque nada muito fácil é bom. Isso. Hoje lá no estudo no centro, a gente conversando com um grupo de estudo, e alguém falou o seguinte, que enquanto a gente não se tornar assim como Cristo, a gente ainda vai viver experiências muito humanas, assim, muito do personalismo da gente. Então, alguém falou assim que a gente, para entender de um nível muito maior assim das coisas, a gente tem que ter um pensamento como o de Jesus. Chegar não só no pensamento de Jesus, mas na prática que ele exerceu. E até lá, se a gente não chegar nesse nível, a gente ainda vai viver muito assim os nossos equívocos, né? O entendimento do homem, né? Equivocado. E eu achei interessante que eu não tinha observado por esse nível. Então a gente precisa se esforçar muito para, eu não digo imitar Jesus, porque imitação não é uma coisa legal, mas tentar a gente refletir muito sobre os ensinamentos dele e tentar fazer um esforço para exercitar e entender o pensamento de Jesus. Porque aí a gente vai ver o mundo diferente, né? E a gente vai conseguir também atingir aquele nível que Jesus atingiu. E isso vai ser no exercício diário, né? na predisposição que a gente tem de querer mudar. Então, é interessante porque a cada dia que a gente vai estudando, trocando ideia com as pessoas, a gente vai
observando detalhes pequenininhos, mas que é muito importante, porque ele é que vai dar aquele start para a gente fazer a mudança necessária. Isso. Eu acredito, viu, Alberto? Viu, Alberto? Eu acredito que a gente tem que fazer esse esforço que você colocou, Hércules, né? Para que a gente possa libertar em jornalismo, como nós acabamos de estudar o homem integral, dos nossos mecanismos fisiológicos e automáticos. Porque seria belo, né, muito bonito se a gente chegasse 1% de entendimento de Jesus. Mas só que nós duelamos com nós mesmos. Nós duelamos com esse problema dos nossos impulsos. Então você vê que a gente ainda está mais perto, como disse Rosália no Evangelho, nós estamos mais perto do instinto, porque nós vivemos mais sensações do que sentimento. Então estamos mais próximos do instinto. Temos que fazer esforço? Temos. Agora temos que ter essa consciência que nós estamos no automático ainda. Então, tudo nos aborrece. A mesma coisa do sentimento, que o sentimento do amor é o sentimento ágape. Não é esse sentimento que eu amo a minha mulher até o momento, ou minha mulher me ama, até o momento que a gente não se desentenda. Então, a partir do momento que houve um desentendimento, acabou o amor. E que amor é esse? Que emoções é essa? Então, são emoções que a gente ainda não sabe, eu não coloco como sentimento. Eu coloco como emoções que a gente ainda não conseguiu, essas emoções que a gente vive, eu creio, que a gente não conseguiu ainda perceber a beleza, a essência das coisas. E isso, Joana, está muito bem nesse estudo que a gente fez. Então, a essência das coisas, a beleza, ainda mais quando você coloca Jesus, que é um ser superior, com as suas expressões, né? E ele não disse tudo, imagina, ele faz uma comparação de um servidor que cobrou, que foi perdoado em 10 mil talentos e não soube perdoar, vamos botar aqui em moeda real, perdoou, foi perdoado em 10 mil reais e não perdoou 100 reais do seu irmão. Então, a lição nos diz o seguinte, é que quem você quer amar, faça ao outro, pelo menos, faça ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito por você. Então, se ele foi perdoado, perdoasse. É essa a visão que a gente tem do servidor. Então, tudo que você fizer ao outro, você receberá. Então, faça ao outro. Então, amar o outro é nesse sentido de comportamento. O comportamento não pode ser egoísta, como ele foi perdoado e botou o outro na prisão por causa de 100 reais, né? Então, a gente precisa ter uma visão dessas emoções, que essa luta que a gente tem que fazer contra nós mesmos, não é com o outro, não. O outro é um instrumento desse crescimento. Cada um de nós aqui somos instrumento um do outro. Então, se você tem já aprendendo o sentimento do amor, já está começando a aprender, vem a Agenor para lhe aborrecer, Alberto, para que você aprenda a controlar esses atavios no físico, controlar suas emoções, controlar esse lobo que ainda reside em nós e que a gente gosta de escondê-lo. Então, é por isso que Jesus batia na tecla com os fariseus, hipócritas ou aquele, como é o nome, caiado, sepulcro caiado. Então, a gente precisa estar muito atento a nós próprios, não é eu acho que não é o outro. É nesse sentido de que as nossas paixões ainda nos perturbam. E a gente não tem ainda esse controle, como Kardec coloca no Livro dos Espíritos. As paixões são necessárias, mas precisa ser domada. Será que nós estamos já preparados para isso? Mais alguém? E, caso não tenha, peço para a Letícia fazer a prece final da mensagem da noite.
Vamos agradecer a Deus mais uma vez, agradecer os Espíritos que se fizeram presentes, que nos intuiu, e agradecer a todos os presentes, encarnados e desencarnados. E pedir ao Pai que nos permita compreender e entender os seus mandamentos. Que sejamos humildes, que sejamos brandos e que vejamos que esse é o caminho. E com certeza é como ele disse, o Pai nos ensinou. Nós podemos bater em várias portas, um dia uma delas vai se abrir. E assim é a questão. Amor vai ser sempre amor. Amor é a lei de Jesus. E um dia, como todos vocês colocaram a busca de cada um para que um dia possamos atingir essa meta, mas se a meta for essa, um dia nós vamos atingir. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e continue nos permitindo estar buscando explanar e ouvir o outro, para que assim possamos fazer jus dos seus ensinamentos. Que a paz e o amor de Jesus seja sempre conosco. Que assim seja.